Olá, amigos! Muita paz e muita luz para todos! Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela tvnovaluz.com e pela Rádio Portal da Luz. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte, juntinho com o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, porque essa é a TV Nova Luz iluminando o seu dia. Todos queremos ter saúde plena, porém está muito difícil de se obter. No entanto, as doenças podem servir como avisos de desarmonias e desequilíbrios mais profundos no nosso ser. Um entendimento deste processo não é simples, mas o conhecer a si mesmo parece ser a chave para isso. O que é saúde? E o que é doença? Você é saudável? Existem doenças ou doentes? Você acha que a doença pode trazer algum benefício para um indivíduo? Até que ponto devemos encarar a doença como algo benéfico? Bem, são muitas as questões e sobre elas nós vamos conversar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. Amigos, o Despertar Espírita de hoje vai conversar sobre a doença como caminho para a saúde. E para conversar sobre este assunto está aqui Cláudio Conte, que é pesquisador espírita e está à frente na TV Nova Luz de programas relacionados à mediunidade e o seu despertar. Cláudio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. É sempre uma grande satisfação estar aqui conversando contigo e também com aqueles que nos ouvem. É muito bom nós conversarmos sobre esse assunto, porque nos toca muito o coração. Vocês viram agora no início que também temos outro componente aqui, juntinho da gente, que é o Charles Charmoso, é o gato aqui da TV Nova Luz e do Grupo Espírita. De vez em quando ele aparece, viu? Então, se ele pular em cima de mim, vocês não liguem não, viu? Que daqui a pouco ele está aqui de volta. Olha só. Gosta de um carinho, mas às vezes, olha, às vezes ele morde o pé, morde, viu? Né? Às vezes ele morde. Gente, olha só, nós estamos num momento muito significativo na história da humanidade. A ciência realmente já chegou a muitas conclusões com relação à saúde e à doença, mas vira e mexe surgem desafios para a medicina. Por que isso? Porque muitas vezes a medicina convencional ela trata a doença como alguma coisa que está restrita ao corpo ou alguma coisa relacionada com o corpo. Então, enquanto houver essa dicotomia, né, entre o ser pensante e o corpo, o fundo dos problemas que nós chamamos de doença ou enfermidade não vão ser tratados de forma adequada. Então, no final, a gente precisa tratar o ser como um todo. Da visão espírita, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Então, quando vai se abordar esse sistema, então a gente deixa de nos enxergar como um corpo, mas passamos a nos enxergar como um sistema, né? E esse sistema trino, no sentido de espírito, perispírito e corpo físico, esse sistema que precisa estabelecer um equilíbrio. E é bastante interessante porque nós temos a condição de saúde quando o corpo não está enfermo. Mas uma denominação mais correta seria quando o sistema está saudável, mesmo que haja algum tipo de enfermidade no corpo físico. Então, o sistema em si é que deve ser trabalhado e analisado, e não separando as partes desse sistema. Agora, Cláudio, como é que um sistema pode estar saudável estando o corpo físico com alguma doença? Essa questão é interessante. Né? Porque nós temos, e às vezes a gente ouve no meio espírita, inclusive no movimento espírita, que o corpo não fica doente, quem fica doente é o espírito.
Mas no final, o espírito em si, ele não fica doente. O espírito não adoece. O espírito, sendo uma criação de Deus, lá no livro A Gênese, Kardec trabalha essa questão, né, sendo uma criação de Deus, compartilha dos seus atributos. Então nós sempre temos que pensar que nós, enquanto espíritos, não somos deuses, não somos uma porção de Deus, mas nós compartilhamos o seu atributo. Então, se Deus é perfeito, em algum nível nós compartilhamos essa perfeição relacionada com Deus. Sendo uma estrutura criada por Deus, a gente não pode imaginar essa estrutura adoecendo. Então, quando a gente vê no Livro dos Espíritos que Deus cria os espíritos simples e ignorantes, então ele cria uma estrutura. E também no Livro dos Espíritos eles dizem que o espírito é alguma coisa porque o nada não existe. Então nós vamos interpretar o espírito como uma estrutura criada por Deus. Agora, Deus é onisciente. O espírito em si não é onisciente. Então lá, né, pelas decisões de Deus, os desígnios da divindade, ele estabeleceu que essas suas criaturas, obviamente, sendo criado por ele, vai compartilhar dos seus atributos, mas com conteúdo a ser desenvolvido. E esse conteúdo é o que nós chamamos de estrutura psíquica, aprendizado, acervo do espírito e tudo aquilo que ele vivenciou ao longo da sua existência enquanto espírito. Mas o que você está nos dizendo nos aclara muitíssimo a visão, porque em realidade, quando nós pensamos que compartilhamos de Deus, porque trazemos de forma integral a genética divina, já que somos seus filhos, ele é ao mesmo tempo nosso pai e nossa mãe divina, então não tem outro jeito. A gente realmente tem esse compartilhamento com o Senhor, mas muita coisa para construir em termos de conteúdo. Eu queria que você explorasse mais isso, para a gente entender a questão da doença na nossa vida. Porque muito bem quando é um leve resfriado, mas quando nós temos uma doença que realmente é mais rigorosa e que geralmente acaba conduzindo ao óbito, isso nos assusta muito, por mais que nós sejamos espíritas, tenhamos vivências fora do corpo, tenhamos visões assim constantes da espiritualidade, há um certo receio nosso reingresso à pátria espiritual. É para falar no microfone? Então o que acontece? Por causa desse receio que você mesma falou, da desencarnação, nós ainda não conseguimos correlacionar a desencarnação como o fim de uma etapa, como um processo natural. É bastante interessante que quando a gente nasce, nós não temos a menor noção do que vai acontecer conosco. Os pais, por exemplo, com relação aos filhos, não têm noção do que ele será. Né? Se ele vai ser médico, engenheiro, pedreiro, padeiro, nós não temos a menor noção do que ele vai fazer. Se vai gostar de futebol, se não vai. Mas a única certeza que nós temos é que ele vai desencarnar. Em algum momento, aquele ser que nasceu vai desencarnar. Então, quando a gente passa, né, a considerar a desencarnação não como uma coisa trágica, eu sei que é muito difícil por causa, né, das nossas várias existências no corpo e com todo o conceito que é trazido com relação à morte. Mas quando a gente passa a considerar aquilo como um processo natural e não como um fim, mas apenas como processo decorrente do processo evolutivo, que eu terminei uma etapa e nós vamos começar uma nova etapa, a gente deixa de temer tanto a desencarnação. Então as enfermidades, elas não serão assim analisadas no âmbito de que vai causar a desencarnação ou não vai. Porque a desencarnação passaria a não ser importante, não ter esse grau de importância na nossa vida. E aí quando a gente tira, né, que vai causar desencarnação, então isso já não é mais um problema, a gente vai analisar o tipo de enfermidade e por que ela existe. Não mais temendo a sua presença ou a sua manifestação, mas tentando interpretar por que aquilo aconteceu. Então, quando a gente tem o espírito não ficando doente, facilita bastante a nossa interpretação. Porque se alguém me diz que eu, enquanto espírito, estou doente, eu não sei o que fazer. Como é que a gente cuida do espírito? Não sei.
né? Um espírito doente, o que a gente faz? Agora, quando a gente fala que o ser não adoece, tá bom, então eu não adoeço. O que adoece é a minha expressão na matéria, que significa a minha relação com a matéria, que se estabeleceu de determinada forma, que a matéria, a estrutura material que é o meu corpo, não está correspondendo ao meu desejo de saúde. Então, se não corresponde ao desejo de saúde, é porque eu estou fazendo alguma coisa que está levando o aparecimento daquela enfermidade. Pode ser que eu não esteja fazendo, ou então eu estou fazendo, essa encarnação eu estou aproveitando, mas pode ser alguma repercussão de uma vida anterior? Poder pode, mas se não me engano, acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos abordam as dificuldades nessa encarnação, eles falam que pouca coisa é decorrente de outras encarnações, né? As dificuldades que a gente encontra nessa é decorrente das nossas próprias escolhas durante a encarnação. Quando a gente analisa todo o processo, a gente vê que faz muito sentido. Porque, ao final de contas, né, durante o período da erraticidade, o processo de desencarnação, o período de erraticidade, já está relacionado com o resgate do espírito. Então, quando ele encarna, em geral, ele está mais ou menos equilibrado com relação a essa questão. Então, dali, ele nasce para o sucesso no sentido de ter uma reencarnação profícua. Joana de Ângeles, ela nos esclarece, né, a diferença entre provas e expiação. Então, ela diz que os espíritos que encarnam em processo expiatório, já encarnam com processo expiatório, são poucos. São apenas aqueles que causaram um dano bastante grave em outras encarnações, e com isso eles já carregam em si, no processo encarnatório, o processo expiatório. A grande maioria dos espíritos, eles reencarnam para as provas, e não processos expiatórios. Nós temos tudo como processo expiatório, mas não são. Em geral, são processos de provas, a grande maioria. E esses processos de provas são estágios para o aprendizado. E esse aprendizado, né, significa o que está acontecendo, eu preciso me perguntar, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso aprender para que eu possa, então, usufruir daquela prova que se está apresentando para nós? Gente, essa é uma questão muito interessante. Eu queria falar da participação da Lilian Alves. Um beijo, Lilian. De onde você é, Lilian? Fala pra gente. Seria tão bom quando vocês participassem e falassem de onde são. É tão gostoso, né? A gente vê de onde é o companheiro, companheira. A Lilian diz assim, queria que vocês falassem sobre doenças psíquicas. Exemplo, transtorno bipolar. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o transtorno bipolar. Deixa só o nosso amigo Cláudio Conte finalizar, então, essa ideia que eu acho extremamente importante a respeito da nossa relação com o corpo e de que realmente as doenças que nós estamos passando têm a ver com algumas dificuldades nesse relacionamento. É isso que eu entendi? É isso que você entendeu. Então, quando a gente tira o peso, né, porque a enfermidade carrega um peso muito grande, e parece que é alguma coisa separada de mim, em que eu não tenho muita gerência sobre aquilo. Mas nós, quando encarnamos no mundo de expiações e provas, como o nosso, nós estamos sujeitos a diversas dificuldades. E algumas delas causam enfermidades no corpo. Então, quando a gente vai falar em enfermidade, nós temos aquelas que ocorrem em decorrência do meio, e aí eu não estou dizendo que o indivíduo que sofreu a enfermidade está alheio àquela situação, porque ele encarnou no mundo de expiações e provas. Né? Então, nada acontece por acaso, porque ele encarnou no mundo de expiações e provas. E encarnando no mundo como o nosso, nós estamos sujeitos a enfermidades decorrente do nosso próprio comportamento, tal como a poluição.
o uso de agrotóxicos e etc, etc, etc. Então nós temos esse tipo de enfermidade que é decorrente de nós encarnarmos no mundo de expiações e provas. E outro tipo de enfermidade que é a nossa relação direta com o corpo devido ao nosso estado mental. A ciência, hoje em dia, ela estabelece que os fenômenos, e por fenômeno você pode considerar qualquer coisa, e nós como espíritos, como espíritas, nós vamos considerar que a própria formação e gerenciamento do corpo físico é um fenômeno, certo? Não pode estar dissociado daquele que observa. Então a ciência já tem isso como natural. Né? Todo e qualquer fenômeno não está dissociado daquele que observa. Então nós, observadores, nós estamos intimamente relacionados com o fenômeno. Então, o corpo material mais sujeito à minha própria observação é o meu próprio corpo. Então a gente verifica, né, que essa estrutura orgânica está relacionado diretamente com o meu padrão mental. E muitas vezes não é de forma consciente, é de forma inconsciente, mas que está relacionado com o estado mental do espírito. Olha, gente, isso é muito interessante, porque nos traz luzes diferenciadas. A gente sempre fica imaginando, o fulaninho tem problema porque Deus quis assim, a doença que Deus mandou. E aí a gente começa a perceber que, na realidade, Deus está tratando de nós o tempo inteiro. Ele não está enviando doença nenhuma. As questões de doença são engendradas pelas nossas questões do passado, dessa vida, geralmente, e de como a gente lida com o corpo. É isso aí? É isso mesmo. No início, quando você estava lendo, você estava falando da questão da doença e mostrando o caminho, né? Tem um livro que é chamado, né, o título é A Doença como Caminho, de um psicólogo e um médico, que eu não vou falar o nome, porque são nomes extremamente complicados, né, difíceis de pronunciar, e eu não vou ousar falar o nome dos autores aqui, especialmente ao vivo. Uhum. Mas o título é A Doença como Caminho. Então, eles falam que quando o indivíduo deixa de avaliar a sua vida, ele cai na incoerência e no absurdo. E aí a gente vai imaginar, trazendo essa colocação para o entendimento espírita. Significa que eu, espírito, caí na incoerência e no absurdo. Então a minha mente está envolta de incoerência e absurdo. Se eu imprimo isso no meu corpo vai estar impresso como incoerência e absurdo. Então, é óbvio que isso vai repercutir no corpo de alguma forma. Quando a gente analisa o nosso estado hoje, enquanto humanidade, nós nos deparamos com muita incoerência e muito absurdo. E as pessoas, em geral, nós, né, tomamos isso como uma coisa correta, quando não é. Então, a partir do momento que uma figura pública qualquer passeia na praia com seu cachorro, se enquanto isso vier a notícia e que atrai a atenção de milhares de pessoas, a gente percebe que nós estamos vivendo um estado de incoerência e de absurdo. E que vai repercutir, obviamente, no corpo de alguma forma. O corpo é formado por trilhões de células. Cada uma dessas células é um ser vivo, certo? E obedece o comando do espírito, que gerencia essa estrutura. Então a gente pode comparar o corpo com um batalhão militar e o espírito como comandante. Então, o que a gente imagina que vai acontecer se aquele comandante passa a dar ordens destrambelhadas para aquele pelotão? Eles vão começar a se perder naquele processo. O batalhão, mesmo estando muito bem treinado, eles vão se perder. Quando a gente leva para o nosso corpo, as células é o nosso batalhão. E nós somos o comandante. A partir do momento que a impressão que a gente passa para elas é de incoerência e de absurdo,
elas vão se perder. Olha que observação tão importante para nós, não é? Mas eu queria me remeter agora à pergunta da Lilian, viu, Lilian? A questão dos transtornos mentais, as suas origens, em especial o transtorno bipolar que ela mencionou. As dificuldades mentais, elas são características de um mundo de expiações e provas. Certo? Então, quando a gente pensa em neurose, neuróticos, estados bipolar, todos nós temos. Só que a maioria, vamos dizer assim, mantém num nível que é considerado normal. Certo? Então, o que é normal para nós é o que nós estamos acostumados. Então, se eu, Cláudio, for viver num mundo feliz, por exemplo, eles vão me considerar extremamente doente mentalmente, porque eu vou destoar do padrão daquele mundo. Então, essas dificuldades mentais ou psíquicas, todos nós temos em algum nível. Bipolaridade, todos nós temos em algum nível. Esquizofrenia, neurose, todos nós temos. Certo? Só que em alguns é mais exacerbado do que em outros. Isso vai surgir em decorrência, né, de uma parte, em decorrência de experiências passadas, de outra parte, em decorrência do próprio comportamento hoje em dia, que o indivíduo tem durante a encarnação. Uma das grandes dificuldades que nós temos é a aceitação. Nós não aceitamos a nossa situação. E nós queremos o estado de saúde perfeito. E voltando à incoerência e absurdo, hoje em dia nós temos o estado de saúde perfeito, são uma determinada forma para o corpo físico. Né? Então há um culto ao corpo, em detrimento do que o indivíduo é. Então, observando, nós verificamos também, né, muitas pessoas que são formadoras de opinião, por exemplo, e que não têm a menor condição mental para formar qualquer tipo de opinião. E aí a gente tem que analisar como nós estamos nos relacionando com esse tipo de informação que vai chegando até nós. A partir do momento que nós nos perdemos nesse meio, nesse mundo, obviamente que vai havendo uma degeneração dos nossos processos mentais. E muitas vezes essas enfermidades vão surgir. A partir do momento que um determinado padrão comportamental perdura no tempo, vai alterar a estrutura cerebral. E aí, obviamente, quando altera essa estrutura cerebral, o retorno é mais difícil. Então, quanto mais tempo nós nos atemos em determinado comportamento doentio, mais difícil vai ser, porque o nosso corpo vai se adequar àquele perfil. Então, quando é decorrente, né, da necessidade encarnatória, então a aceitação se faz necessária e a gente vai então trabalhar com o que nós temos. Então, se o indivíduo sofre de um processo maníaco-depressivo, né, que o bipolar é alterações de mania e depressão, se ele sofre esse tipo de situação, ele deve se adequar o melhor possível para aquele estado. Agora, como isso ocorre? Aí depende de indivíduo para indivíduo. Muitas vezes há necessidade, obviamente, de entrar com um medicamento que é para controlar os processos bioquímicos do cérebro, mas independente se precisa do tratamento medicamentoso ou não, o tratamento espiritual ele se faz altamente necessário, porque ele vai começar a promover naquele espírito o processo de estabelecimento da saúde e vai levando então para um estado de harmonia. Então, muitas vezes essas situações são agravadas pelo estado de desarmonia do espírito. Então, sendo tratado numa casa espírita, se dedicando à sua transformação, isso tende a melhorar. Certo? Quando a gente vai analisar
né, os médiuns em geral, esse trabalho nas casas espíritas, eles passam a ser fundamental, por exemplo, para estabilizar esses processos mentais, que podem se degenerar num processo maníaco-depressivo tranquilamente, se não for adequadamente tratado. Então, essa é outra questão que deve ser observada se não há um componente mediúnico, por exemplo. Então, no final, cada caso é um caso, mas, em regra geral, a avaliação médica se faz necessária e a avaliação, obviamente, nas casas espíritas, o atendimento nas casas espíritas também se faz de suma importância para isso. Gente, nós vamos dar uma parada para o nosso intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, continuando com essa entrevista tão significativa para que nós possamos ter uma vida a cada dia mais saudável e mais feliz. Voltamos já já. Como eu vim parar aqui? Vocês sabem quem eu sou? Cadê minhas joias, minhas roupas? Me tira daqui! É apenas o pobre rico, sem migalhas de luz. Se esconde em meio às trevas, ignora Jesus. Vive apenas seu engano, pensa que pode tudo aqui. Mas depois vem a surpresa, você não morre, fica tudo aí. A sua joia tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí. Você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Na espiritualidade, dinheiro não tem valor. Seu único tesouro é o que você plantou. Se não amou os outros, o egoísmo te ganhou. Mas terá uma nova chance, você renasce e aprende o quanto errou. A sua joia é tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí. Você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Entre o tesouro da terra e o do céu, primeiro é amar, o segundo é o mel. Escolha o caminho de ser ou de ter, vaidade e orgulho que enganam você. A sua joia é tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí. Você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. A sua joia é tão rara, importada, fica tudo aí. Desnudo, o amor é tudo que se pode vestir. Entre o tesouro da terra e o do céu, primeiro é amar, o segundo é o mel. Escolha o caminho de ser ou de ter, vaidade e orgulho que enganam você. A sua joia é tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí. Desnudo, o amor é tudo que se pode vestir. A sua joia é tão rara, importada, fica tudo aí. Você se sente desnudo, o amor é tudo que se pode vestir.
Gente, olha só, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. É o programa Evangelho na Rede, ao vivo. Você pode participar pelo chat e nós já temos companheiros distribuídos no Brasil todo, lá do Rio Grande do Sul até Rondônia, no Amazonas. Temos companheiros de fora do país nos ajudando a estabelecer uma rede de amor. E cada um de nós se transforma num canal de paz, de saúde, um canal do bem. Vem participar você também, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui na TV Nova Luz. Gente, eu queria tanto que vocês vissem o Charles Charmoso, uma graça. Vocês estão conseguindo, olha só, olha que lindo. Ele é nosso amigo aqui na nossa Casa Espírita, na TV Nova Luz, está sempre presente. Eu quero mandar um beijo especial para minha amiga Eleni Pio, ela está fazendo aniversário hoje, gente. Eleni, olha, um beijo no seu coração, viu? Você é muito amada. Um beijão no Dr. Jorge Pio também. Marlene Pisoni Teixeira, Marlene, olha... Ainda vou te conhecer pessoalmente, viu? Vou te abraçar muito. Um beijão para você, querida. Minha amiga Cecília Hashimoto, médium, que traz tantas obras de arte, médium pictopsicógrafa, maravilhosa. Luiz Romeu, querido amigo aqui da nossa Casa Espírita, Luiz Souza, Sueli Braga Dutra, Simone Lima, o Rodolfo Martins de Portugal. Rodolfo, recebe aí o meu carinho. Nós vamos receber a nossa querida Alice na quinta-feira, meio-dia. A Alice vai nos falar sobre a prevenção ao suicídio, viu? Alice, querida, namorada do Rodolfo. Renata Dark de Carvalho. Boa noite, Renata. Que bom que você está aqui com a gente. Um beijo no coração de todos, viu? Nós estamos conversando sobre a doença como caminho para a saúde. Gente, tá aqui, peraí, participação da Denise. A Denise está nos perguntando sobre doenças genéticas, se elas acompanham a família através do perispírito. O mesmo espírito pode sofrer novamente uma doença? Só ativa pelo sintoma mental e atitudes? Pela sintonia, perdão. Pela sintonia mental e pelas atitudes? Denise de Curitiba, amiga querida, um beijão no seu coração. As doenças genéticas, né, hoje em dia elas mudaram, quer dizer, de uns tempos para cá, elas mudaram a forma como nós encaramos. Porque o que acontece? Lá, né, alguns anos atrás, vamos dizer assim, algumas décadas, surgiu o conceito do Projeto Genoma. E esse Projeto Genoma era apresentado como o que iria responder todas as perguntas relacionadas com a doença do ser humano. Porque tudo se acreditava que era baseado nos genes. Continua sendo baseado nos genes, tá? Mas era tido como uma fatalidade. Então, se estava escrito não nas estrelas, mas nos genes, a doença ia aparecer. Só que eles perceberam que não é bem assim, né? O código genético, ele não esclarece sobre todas as possibilidades, sobre as enfermidades que ocorrem no ser humano. E aí surgiu o conceito da epigenética. A epigenética, ela está atrelado ao comportamento, então ao meio em que o indivíduo vive. E pela epigenética, o conceito é que os genes eles podem ser ativados ou desativados. Vai depender da relação do indivíduo com o meio. Obviamente que quando você vai na ciência, né, eles têm uma visão assim mais, como é que eu vou dizer, mais restrita. Quando a gente sempre fala com uma visão espírita do processo. Então, essa relação do indivíduo com o meio, e quando a gente fala com o meio, não apenas com o meio material, mas com as situações que vão surgindo na sua encarnação, tem a possibilidade de ativar ou desativar genes. Então, não é porque, né, no código genético está escrito que o indivíduo vai ter essa ou aquela doença, que aquilo vai necessariamente surgir.
Então a epigenética, ela mudou completamente a forma como nós encaramos a genética e a enfermidade, especialmente como nossa colega perguntou, as doenças genéticas em si, porque está muito atrelado com a relação. Então, nosso pensamento, nosso padrão mental, nosso comportamento, nós podemos alterar a forma como o nosso organismo vai responder. A adequação mental significa uma adequação material. Não estamos falando com isso que nós seremos capazes de sanar ou de evitar todos os tipos de enfermidades, porque nós somos um mundo de expiações, espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. E como isso é forte, é patente, a gente não consegue ainda evitar as enfermidades em geral, porque faz parte do nosso processo encarnatório, nosso processo evolutivo, pelo nível e a visão que nós temos sobre a nossa própria vida, nossa própria existência. A gente verifica que é muito difícil para nós nos reconhecermos como espíritos. Mesmo com todo o estudo espírita, toda a vivência em casas espíritas, a grande maioria ainda se enxerga como corpo. E é comum a gente falar, né? O meu espírito. Não é meu espírito. O espírito sou eu. É o meu corpo. Mas o espírito sou eu. Mas, naturalmente, né, a gente vai falando, não, porque o meu espírito, o espírito de fulano, o espírito do médium. Então, nós ainda temos o espírito como algo que me pertence. E eu sendo o corpo. Então, invertendo essa posição, eu preciso resolver os problemas do espírito. Resolvendo minhas necessidades do espírito, eu vou naturalmente adequar o meu corpo físico. Quando a gente vai analisar a nossa vida, a nossa encarnação, nós percebemos que nosso processo encarnatório no mundo de expiações e provas, ele é voltado para nós nos ocuparmos com o corpo. A grande parte do dia, nós voltamos para cuidar do corpo. Então, nós precisamos de asseio, alimentação, cuidados, etc. Então, a gente trabalha, por exemplo, para se alimentar. A gente trabalha para ter uma casa, para ter aonde morar. Então, nós vemos que é todo cuidado com o corpo. Por quê? Nós nos ocupamos naturalmente com coisas que são indevidas. Espíritos no mundo de expiações e provas. Então, a necessidade do corpo, de cuidar do corpo, nos impede de fazer outras coisas indevidas. Certo? Porque a maior parte do tempo eu tenho que pensar como eu vou me manter. Mas me manter é o quê? Manter esse corpo num estado adequado. Então, quando a gente vai pensar na nossa relação com o corpo, nós vemos nitidamente, pelo processo encarnatório nesse mundo, que nós nos ocupamos com as mais diversas coisas e não conosco enquanto espíritos. E aí uma encarnação tão material é para voltar a nossa mente para um interesse principal, que é a manutenção de um corpo. Eu preciso manter um corpo. E isso evita com que eu desvie e vá fazer coisas inadequadas. Gente, olha só o Cláudio Conte nos dando um esclarecimento tão significativo a respeito de uma utilidade, além de outras que certamente existem, para a doença, né? Então, existe uma razão de ser para cada doença, ela é uma exudação, de repente o nosso corpo está servindo de mata-borrão ou de esponja, sugando determinados traumatismos perispirituais, energias malsãs que nós possamos trazer, e na realidade a doença ela é sempre um processo para a saúde? A doença vai ser um processo para a saúde. Ela pelo menos é um indicativo para. Quando a resposta do espírito para a enfermidade, para a doença, é de revolta, obviamente causa danos mais graves. Então, eu sei que é muito difícil a gente falar essas coisas, e é muito difícil a aceitação. Mas quando a gente vai verificar essas grandes almas, como Chico Xavier, por exemplo, ele não era uma pessoa saudável.
corpo, né, em termos de corpo. Ele não tinha o corpo saudável. Ele tinha uma estrutura relativamente frágil. Mas eu não posso ou não tenho como dizer que aquele indivíduo não vivia em plena harmonia. Né? Que não tem como dizer que ele não vivia numa tranquilidade plena. Então eu começo a me questionar, a saúde física é essencial para uma harmonia, para uma tranquilidade plena? Quando a gente verifica essas almas, você vê, não pode ser. Porque senão Chico Xavier não transmitiria aquela calma que ele transmitia, por exemplo, enquanto encarnado. E até hoje, se a gente vai, né, ver uma gravação dele ou um áudio, a gente percebe a harmonia que ele transmite. Então, é fundamental a saúde física para atingir a harmonia. Então, por isso que no início nós falamos desse sistema. Então, eu, Cláudio, considero que o sistema espírito-perispírito, corpo físico de um Chico Xavier, por exemplo, era um sistema saudável. Independente se no corpo físico a gente ia verificar a presença de várias enfermidades. Mas era um sistema saudável. E assim nós temos vários outros, né, dessas almas, que o sistema era saudável, apesar de enfermidades no corpo. Em contrapartida, nós vemos muitos companheiros com uma saúde de ferro, mas você verifica que o sistema está enfermo. E, obviamente, isso vai repercutir em algum momento, seja nessa ou em outra encarnação. Alguma questão aí errada ou de desequilíbrio vai surgir mais cedo ou mais tarde. Vai surgir. E muitas vezes nós vemos pessoas buscando a saúde para um comportamento inadequado, né? Eles querem continuar com determinado padrão de comportamento. Nesse livro que nós citamos ainda agora, A Doença como Caminho, eles falam que a doença é alguma coisa que surge para bloquear um processo que vinha em andamento, certo? Porque quando a doença surge, eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Eu tenho que parar, que é para cuidar, dar atenção para aquilo que o corpo quer me dizer. Então, enquanto o sistema está enfermo, mas o corpo está saudável, a gente não para. A gente não presta atenção. E nós, né, nós já tivemos a experiência em nós mesmos e vemos em colegas várias vezes, que a gente vive em sofrimento, mas como o corpo está saudável, nós não damos tanta atenção para esse sofrimento. Parece que ele é menos importante, né? Se o corpo está saudável, o sofrimento em si, ele é de menor importância e a gente não para, a gente continua com o comportamento que a gente vinha tendo. Quando a doença surge no corpo, aí é o momento que o indivíduo para. E muitas vezes ele para à força, né? Porque o corpo não consegue dar prosseguimento para aquele padrão de comportamento. Olha, gente, a questão da doença é uma questão grave na nossa vida, porque em realidade todos nós passamos por ela, não aquele encarnado, pelo menos isso aí na sua generalidade, de repente até já existiu, mas é muito difícil, eu nunca encontrei ninguém que nunca tivesse passado por uma situação de doença, por mais que não fossem doenças muito graves, mas é muito natural nós passarmos por um processo de doença. Como nós lidarmos com a doença no nosso dia a dia quando ela surge? Como manter esse sistema que você está nos falando em harmonia, apesar das dores físicas e de muito sofrimento que essas dores trazem e também no abalo, no receio de partirmos para a pátria espiritual? Todas essas questões são difíceis para nós porque nós não temos essa cultura, né, de privilegiar as necessidades do espírito em detrimento das necessidades do corpo. Nós fazemos ao contrário. Nós privilegiamos a necessidade do corpo em detrimento das necessidades do espírito. Então, da mesma forma que para eu ter um corpo saudável, eu preciso de todo um processo profilático, então eu tenho que me alimentar adequadamente, asseio, sono e etc, 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 que é para a manutenção desse corpo, eu preciso do processo profilático para a manutenção desse sistema.
espírito, perispírito, corpo físico. Porque a mente em si, ela precisa se ocupar com os interesses, as necessidades do espírito, para que a adequação se faça natural, seja naturalmente. Então, da mesma forma que eu vou me deter em cuidados com o corpo, eu preciso me deter com cuidados com o espírito. E aí eu consigo um processo profilático. É profilaxia mesmo desse sistema. Então, quando a gente fala presença numa casa espírita, por exemplo, não é uma questão mística, né? Não é que aqui eu vou entrar em relação com o alto e etc, etc. A gente encara como um processo profilático, né? Que ali eu faço o meu asseio mental. E, obviamente, nesse asseio mental, eu entro em contato com o alto. É diferente de eu vir à casa espírita para que o alto entre em contato comigo, e eu vir à casa espírita para um processo profilático, e assim eu consigo entrar em um contato com o alto, né? Quando a gente fala com o alto, é elevação mental para entrar em contato com interesses menos mundanos, interesses mais puros. Gente, olha, a gente fica pensando assim, nós precisamos manter a saúde do nosso corpo, porque a realidade é que nós queremos viver o máximo possível aqui na Terra. Eu me lembro que uma vez o Chico falou, isso falam alguns biógrafos, né? Que ele reconhece a vida no mundo espiritual, ele tinha um contato estreito com a vida no mundo espiritual, mas que ele queria adiar ao máximo esse retorno. Tanto é que as pessoas poderiam até colocar na lápide dele: aqui jaz Chico Xavier muito a contragosto, né? Eu achava isso o máximo, né? Porque eu coloco uma realidade, nós não queremos partir logo para a pátria espiritual, a gente que está aqui quer aproveitar ao máximo. Então, você começou a falar na frequência Casa Espírita, você nos falou da importância de nós começarmos a colocar no nosso dia a dia padrões comportamentais adequados, que nos tragam uma saúde mental, mas eu gostaria que você explorasse mais isso. E que a gente, por exemplo, a meditação ela pode ajudar, a prática da caridade pode ajudar, o autoconhecimento, vai falando um pouco, porque o nosso interesse é colocar no dia a dia isso, né? Porque todo mundo aqui quer ficar saudável amanhã. Ainda agora você deu a notícia de um trabalho que vai acontecer no CERJ sobre o altruísmo. Então, a palavra-chave é o altruísmo, certo? Agora, para eu alcançar ou atingir um determinado grau de altruísmo, o que eu preciso fazer? Aí a gente vai entrar com todas essas etapas que você relacionou. Então, a meditação em si, voltado para o autoconhecimento, ele vai me ajudar a atingir o altruísmo? Sim. O trabalho de caridade vai me ajudar a alcançar o altruísmo? Também sim. Porque nós temos que a caridade é algo que se faz, né? Mas no conceito espírita, a caridade é algo que se sente, existe no ser. E aí a gente fala em caridade, sempre parece que é algo que se faz, mas não é. E o altruísmo, o indivíduo já entende como não é algo que se faz, é uma postura. Então, na casa espírita, às vezes, isso fica meio confuso, né? Porque a gente fala sempre, eu preciso fazer a caridade, preciso fazer a caridade. Mas a caridade não é algo que se faça, é algo que existe no ser. O caridoso não se acha caridoso, para começar, né? O altruísta não se acha altruísta. Então nós temos que o altruísmo é alguma coisa que precisa ser desenvolvida. Quais as ferramentas que eu vou usar para atingir esse objetivo? Então é óbvio, se eu tenho a mente muito conturbada, eu preciso de momentos para pacificar a minha mente. E aí eu vou usar a meditação, por exemplo, para pacificar a mente. Aí a gente fala, se eu tenho a mente muito conturbada, a pergunta não é bem essa, a frase não é bem essa, né? É uma pergunta, quem não tem a mente muito conturbada? Então, em geral, todos nós precisamos desses momentos. Um monge budista, ele se refere a esse estado da mente como mente macaco, que fica pulando de galho em galho, igual um macaco. Então, a dificuldade das pessoas, por exemplo, quando iniciam a meditação, é que elas já acham que vão sentar e a mente vai se pacificar e não vai pensar em nada, né? Então se traduz meditação como não pensar em nada.
Mas só que quando elas sentam para meditar, a mente fica pulando. É a mente macaco. Então pula pelos mais variados temas, mas em nenhum momento ela fica parada, né? Ela fica naquela presença, a mente se sentir presente no processo. Então daí muitos desistem, porque acham que não conseguem meditar. Mas todos nós conseguimos, só é preciso passar essa etapa. Agora eu vou ser um grande mestre de meditação ou não? Aí depende de cada um. Nem todos vão chegar a ser um grande mestre em meditação. É equivalente ao atleta, certo? O atleta, quando começa, ele não faz as coisas direito. Então a gente não imagina que um jogador de vôlei, por exemplo, logo no início, no primeiro jogo, ele já vai fazer um jogo estupendo. Então, mas a partir do momento que exercita, vamos jogar vôlei. Você é um jogador olímpico? Não necessariamente. Mas que eu vou conseguir jogar um pouco, eu vou. A meditação é algo desse tipo. O início é conturbado, não tem como não ser. Eu nunca me passou pela cabeça manter minha mente tranquila. De repente, ela não vai ficar. O exercício da caridade, no sentido de fazer a caridade, também é alguma coisa equivalente. Primeiro eu faço forçado, eu nunca pensei em ajudar ninguém. Então como é que naturalmente, de um dia para o outro, vai surgir em mim a vontade de ajudar o próximo? Então é forçado, eu começo forçado, é o exercício. Então eu faço a caridade, depois a caridade surge em mim e eu vou ser altruísta. É um processo. Gente, olha só. A Denise, ela diz assim: homeopatia me ajudou muito a refletir sobre as doenças da alma. Reflito o que o corpo quer dizer. Essa frase é muito importante para todos nós, porque o corpo fala e a doença ela é portadora de uma grande e significativa mensagem para todos nós. E daqui a pouco nós já estamos terminando. Gente, olha que pena. Eu tenho certeza que esse conteúdo é tão significativo para a gente construir a nossa vida, né? A alegria, a paz, a saúde. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, sobre essa questão que a nossa Denise nos levantou. A homeopatia é uma coisa interessante, como tudo, eu acho, né? Porque depende de como a gente encara o processo. Então, muitas vezes se tem, né, na conceituação trivial da medicina, ou convencional da medicina, se diz que a homeopatia não tem efeito porque não existe composto ativo. Mas o composto ativo, né, quando a gente vai abordar a homeopatia como processos energéticos, nós vemos a não necessidade do composto ativo em si. Especialmente porque o composto ativo da homeopatia é o que causa os sintomas que o indivíduo está sentindo. Então, se a gente pensar numa grande quantidade de composto ativo, ele vai causar mais dano do que benefício. Então, no final, a gente pode interpretar, certo? Assim, muito rapidamente, que no processo de preparação do medicamento homeopático, é extraído ali a resposta para o sintoma. E quando o indivíduo toma o medicamento, né, ele vai colocar no seu corpo uma informação contrária àquilo que o sintoma está apresentando. É óbvio que é uma colocação muito assim, né, simplista. Nós uma vez tivemos a oportunidade de fazer uma correlação entre os processos de homeopatia e os processos alopáticos. Então, quando você calcula, por exemplo, a quantidade de composto ativo que tem num simples comprimido para dor de cabeça, é uma quantidade absurda de composto ativo. Né? E quando você vai para a homeopatia, por exemplo, você ali tem poucas moléculas ou nenhuma molécula do composto ativo. Mas já está inerente no processo de preparação. É muito interessante. E o mais interessante é que se nós tivéssemos já uma adequação mental, a gente conseguiria fazer esse processo sem necessariamente tomar sequer um medicamento homeopático. Né? A gente vai chegar lá, viu?
Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, sempre preciosa. Eu quero agradecer a Luciana da Conte, a Luciana, amiga querida da Inglaterra. Um beijo em você, na Bia, na Mariana Gabriela, tá? Um beijão no maridão, tudo de bom. Helena Padilha, ela diz boa noite, Yasmin querida, amigos do chat, ela está em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um beijo, querida. Warden, boa noite, Yasmin e equipe. Ele está em Belém do Pará. Um beijo no seu coração, querido. Budi Marques, boa noite de São José do Rio Preto. Gente, que alegria a gente estar juntinho. Janaína Silva, boa noite, amigos. Gratidão, equipe da TV Nova Luz. Arthur Alvinha de São Paulo. Querido, um beijão. Sheila Campos, boa noite, paz a todos, de Duque de Caxias, em Xerém. Anabela Monteiro, de Portugal. Anabela, um beijo no seu coração. Ela diz boa noite a todos, querida Yasmin, e a toda a equipe da TV Nova Luz. Obrigada por mais esta transmissão. Este horário é ótimo para mim, pois assisto aqui de Portugal. Que coisa boa, né? Nós estávamos pensando nisso, viu? Carmen Regina de Coapimirim, um beijo, Carmen. Genival, da Rádio Espírita, CR5, Bahia. Genival, um beijo no seu coração. Aragão Coimbra, olha que coisa boa. Olha, o Charles Charmoso, amigo felino da TV Nova Luz. Ele está aqui comigo, viu? E no início ele estava bem aqui em pé, não sei se vocês conseguiram ver. E Mério Muniz, um beijo no seu coração, querido. Nós já estamos terminando. Olha, gente, é uma alegria a gente estar junto. Compartilha, vamos avisar mais companheiros, porque nós estamos sempre vibrando no final pelo Brasil, pelo mundo, por nossa vida. Senhor Jesus, muito obrigada porque estamos juntos, que o teu amor envolva toda a terra, abençoando cada coração, neutralizando todas as formas de pensamento que conduzem ao mal e à guerra. Envolve, Senhor Jesus, os mares, os ares, os alimentos, os animais. Abençoa a grande família humana de encarnados e desencarnados, ligada ao processo evolutivo desse planeta. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos. Até o nosso próximo programa.